Salve, salve, galera! Então, esse é mais um vídeo que eu estou trazendo para vocês. Eu gostaria de agradecer muito, em primeira parte, todos os likes que vocês deram, os inscritos no canal e os parabéns que eu recebi no vídeo anterior. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre colorização digital. Eu vou continuar o trabalho que começamos no último vídeo e vamos dar sequência aqui. Lembrando do seguinte, se inscreve no canal, dá um like aí e vamos seguir. Então, galera, o que está acontecendo aqui? Eu iniciei esse vídeo da seguinte maneira. Eu peguei o trabalho da semana passada e já separei ele em camadas, né? E com a própria Pen Tool eu já fui selecionando algumas áreas e dividindo ela em partes. As partes que eu dividi, no caso, foram aqui a armadura, né? O tronco e mãos separadas. As mãos agora, por exemplo, eu estou separando os dedos, né? Separei a pele do rosto e separei o cabelo também. Cada uma dessas áreas separadas eu estou colocando, estou agrupando em layers dentro de grupos, né? E utilizando o processo de máscara. E dessa maneira eu vou poder pintar cada área sem vazar, né? Então, basicamente o que eu fiz? Eu separei cada parte, coloquei dentro de um grupo e criei a máscara. E estou utilizando a minha escala de cores ali, minha paleta que eu criei para esse desenho. E estou pintando. Então eu posso pintar tranquilamente cada região que eu não vou fugir, né? Então, digamos assim, eu posso trabalhar sem uma regra, sem ter que ter aquela certeza de fazer o contorno certinho e tudo mais. Eu estou basicamente utilizando um tecnicismo, né, que o Photoshop me oferece para poder facilitar meu processo de pintura. Lembrando que alguns processos de pintura de quadrinhos e tudo mais costumam utilizar essa técnica. Então é bacana para você que pretende trabalhar com colorização digital para graphic novels, entre outras. Essa daqui é uma técnica interessante, né? Embora não seja uma das mais utilizadas, eles costumam trabalhar com outros tipos de técnica. Eu já andei assistindo alguns tutoriais antigamente, né, de produção de colorização digital para quadrinho. É bem interessante, né? Vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso. Bom, então eu estou pintando aí as laterais do peitoral, né, da armadura de Gêmeos. E o que acontece aqui? Eu estou utilizando como base de referência, né, eu fiz um moodboard de metais e dos próprios desenhos das armaduras de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco, e trabalhei também com imagens dos bonecos, né, dos action figures, né, dos Cloth Myth, dos Cavaleiros do Zodíaco, porque já como são armaduras metalizadas e tem fotos incríveis, então eu pude observar como é que o ouro reagiria, né, fora da temática do desenho e do próprio jogo, né, que faz aquela simulação, mas não é perfeito. Então eu quis fazer uma brincadeira entre o que seria o real, né, e o que é apresentado no desenho. Então fica próximo a isso, né? Lembrando que para pintar ouro, né, a gente passa por algumas tonalidades entre o amarelo, entre o quase branco, amarelo, marrom, e vamos brincando com ocre e tudo mais. Bom, nesse momento o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando de uma partezinha dos detalhes da armadura, e se vocês repararem, essa imagem ela está flipada, né? Basicamente eu me preocupo em desenhar somente a metade do desenho e eu espelho outra metade, né? Para fazer espelhamento, sempre duplicando, Ctrl T, botão direito, flip horizontal nesse caso. É uma técnicazinha básica de utilização de Photoshop. Para quem quiser trabalhar com esse desenho, né, tem essa palheta, vocês podem estar utilizando o link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês fazerem download da imagem e tá brincando com ela em casa.
né? Até mesmo para estudar e para vocês desenvolverem as próprias ilustrações de vocês. Nesse caso aqui, eu já estou trabalhando na camada do rosto, né? Na camada do rosto, eu estou me preocupando com os tons básicos. Um detalhe interessante é o seguinte, é sempre você, toda ilustração que você for trabalhar, procura deixar a orelha sempre um pouquinho mais avermelhada. Essa área da orelha, orelha. É sempre interessante a gente deixar ela um pouquinho mais avermelhada, né? Mais à frente eu vou fazer outros vídeos para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre áreas que têm maior circulação de sangue, entre outras coisas, né? Gente, hoje eu estou agarrando demais a minha língua, mas vamos lá. Estou cuidando aqui da parte de sombra, né? E parte de sombra e iluminação. Eu estou preparando uma tutorialzinha para vocês de volumetria básica para rosto, né? Bem interessante. E eu gosto, essa área superior à pálpebra, é legal a gente criar essa área de iluminação também. Bom, galera, como eu falei no vídeo anterior, né? Eu tô sempre utilizando o Pen Tool, né? Vou reforçar isso novamente, que a Pen Tool é uma das ferramentas principais para vocês trabalharem com o pacote Adobe, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Outra coisa é o seguinte, esse meu vídeo ele tá muito acelerado. Lembrando que eu procuro sempre trabalhar com a margem de conteúdo medindo em 20 minutos, o que eu já acho que é tempo demais, né? Mas esse trabalho ele me gerou um tempo de produção de 3 horas e pouca, quase 4 horas, tá? Então, ou seja, ele está muito acelerado, né? Então, assim, para quem não tem muito conhecimento e tudo mais, vai falar, caraca, esse cara pinta muito rápido. Não. Eu acelerei ele no software para ficar um vídeo mais dinâmico, tá? Infelizmente eu não sou asiático, então não dá para pintar tão rápido assim. Fazendo a parte de sombra. Reparem que eu deixei direcionado aqui no caso a iluminação desse desenho todo para a parte esquerda, no caso de quem está observando, né? Então o meu lado esquerdo ele está todo iluminado. Então as áreas que vão receber maior brilho, a área que vai ser mais iluminada vai ser sempre o lado esquerdo. Repare que a sombra do cabelo, a sombra na armadura, a sombra do dente, entre outras sombras que vão se apresentar no desenho, elas vão estar sempre do lado direito, no lado oposto à iluminação. Por mais simplista que seja o seu desenho, por mais que o estilo do seu desenho seja, digamos assim, cartunesco, né? É interessante você sempre respeitar algumas regras, né? Direção de sombra, entre outras coisas básicas, né? Até mesmo para esses desenhos mais simples, conforme eu mencionei, a física ela deve se aplicar de alguma maneira, né? Até mesmo para que o observador ele crie uma certa conexão, para que aquilo ali não fique muito discrepante ao universo com que nós estamos acostumados, né? Mais uma vez eu estou utilizando o Pen Tool. Tem alguns artistas que eu gosto de seguir tanto no YouTube quanto no Facebook, que eles utilizam outras ferramentas de seleção, né? Como o Rectangle Mark Tool, entre outras, né? Eu gosto muito de usar a Pen Tool porque eu tenho um domínio maior sobre essa ferramenta. Bom, galera, olha só, eu fiz um macetinho aqui que é o seguinte. Se vocês repararem, eu já tinha feito a pintura da ombreira, né? Onde eu tenho toda essa área de volume, que no caso desse metal. Para não ter que ficar pintando tudo de novo, partezinha por partezinha, eu posso simplesmente selecionar aquela área e aplicar ali, como eu fiz nessa parte da proteção da cintura. E não há nada errado em você fazer isso, tá?
Até mesmo porque isso facilita o meu processo de trabalho. Lembrando aqui novamente que cada partezinha eu gosto de separar dentro de uma pastinha para eu poder trabalhar direito nisso aqui. Bom, olha só, eu simulei um efeito ali, mas eu gosto muito de trabalhar com agilidade. E assim, eu não gostei muito da pintura que eu fiz, então eu estou utilizando um Bevel Emboss aqui, né, no menu Effects da Layer, para eu poder ter um efeito mais trabalhado, mais rústicozinho aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer nesse tipo de ilustração é nunca deixar o outline preto, né? Então, para isso eu tenho uma camada separada com o outline, né, com as linhazinhas de contorno que nós aprendemos a fazer no último vídeo, né? Eu ia falar vídeo da semana passada, mas já tem algumas semanas, eu acho que já tem umas 2 semanas que eu postei ele. Então assim, o que eu estou fazendo? Eu estou separando cada área do outline e mudando a coloração dele com o Hue Saturation, Ctrl U, né? Então você simplesmente seleciona e vai mudando ali a saturação da layer, no caso. Então assim eu posso atingir algumas cores interessantes. Um detalhe que eu gosto sempre de fazer é o seguinte: esse outline, que eu não gosto de deixar preto, eu acho interessante sempre deixar ele um tom acima, né, da cor principal. No caso aqui, dessa armadura que ela esse tom dourado, onde eu tenho uma mescla do amarelo claro até o marrom, eu deixei um marrom meio tom, né, entre esse amarelo e o marrom mais escuro. Na realidade, para quem entende um pouquinho mais de cores, eu deixei basicamente no tom daquele marrom terra de siena, era aquela cor, era aquele marronzinho que vinha no lápis de cor Faber-Castell. Estou fazendo a pintura aqui das mãos, né? Troquei agora o outline, o tom do outline, a matiz do outline na realidade, né? Estou fazendo a pintura da mão. Bom, galera, olha só. Eu não preciso necessariamente ficar pintando as duas mãos. Eu estou pintando apenas uma mão, vou selecionar ela agora e vou flipar ela. O que vai me dar um bom adianto na produção. Deixa eu cuidar aqui primeiro desses dedos. Lembrando que o formato da pintura desses dedos, o formato dessa volumetria, né? Eu estou sempre trabalhando com a volumetria de um cilindro, tá? Eu basicamente não tenho nada esférico nesse desenho. Eu tenho cilindros, né? Bom, então vocês viram aí que eu acabei de flipar a mão. E para não ficar esse desenho simétrico, altamente espelhado, o que eu estou fazendo? Agora eu vou trocar as cores ali para eu poder ter um controle maior, né, do meu desenho. E para eu poder gerar essa diferença. Estou cuidando agora dos dedos, gerando a sombra e tudo mais. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou duplicar uma área do outline e eu vou gerar, digamos assim, um brilho nesse contorno, né? Até mesmo para gerar um entalhe e reentranças, pelo menos a impressão de entalhe e reentranças. Então o que eu fiz? Eu dupliquei o contorno, troquei a cor dele para um tom bem mais claro, no caso aqui desse desenho o amarelo, e assim eu consigo gerar um brilho, né? O mesmo eu vou fazer com a armadura. Lembrando que eu troco essa coloração com o comando Hue Saturation, Ctrl U, né? O que me facilita muito. Bom, eu copiei aqui a paleta de cores do cabelo e agora, novamente, eu estou trabalhando com
a área esquerda para iluminação e a área direita para sombras, tá? Então preste atenção sempre em sobreposição. O que está sobrepondo o que? No caso, como eu tenho uma mecha de cabelo sobrepondo a outra, ela vai sempre gerar uma sombra no cabelo que está atrás. Tem um detalhezinho que eu fiz que calhou que passou muito rápido aqui, que foi o seguinte: como eu quero que esse desenho ele crie a intenção de quebrar a quarta parede, eu dei um desfoque nas mãos para fazer exatamente essa diferença de planos, né? As mãos vão estar em primeiro plano, né? E o foco vai estar no rosto do personagem. E aqui eu estou fazendo o background e a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar um recadinho aí com vocês. Estou fazendo os brilhos da armadura. Macete. Brilho da armadura, tá? Nova camada em overlay, tá? E pincelzinho branco, tá? Então eu já criei um brushzinho de brilho, coloquei a cor branca, tá? E estou simplesmente dando uns carimbos aí agora e vai fluindo o vídeo e as coisas vão acontecendo. Então esse efeito vai aparecendo graças a um Blend Modezinho, tá? Na própria layer, Blend Mode Overlay. E eu tenho outro pincel aqui no formato de estrelas e tudo mais, o que vai me dar esse efeito melhor do golpe do Saga, né? Outra dimensão. Para fazer esse background eu peguei uma imagem de referência e fui criando os tons, né? Essa outra dimensão discoteca anos 70. Lembrando que esse trabalho demorou em média umas 3 horas de produção, tá? De 3 a 4 horas de produção. Ah, sim, o brilhozinho agora nos olhos do personagem. Gente, muito obrigado mais uma vez pelas críticas e pelos elogios que eu recebi, tá? Mais uma vez, eu faço sempre uma pesquisa em cima de tudo que eu vou fazer. Todos os trabalhos que eu trago para vocês são, em média, trabalhos que eu costumo fazer profissionalmente, né? Para que possa servir para vocês. Lembrando do seguinte, se inscreve no canal, dá um like aí e vamos seguir. Ficou horrível esse vamos seguir, por que vamos seguir? Tu que sabe. Vai fazer de novo? Vamos fazer de novo. Mas você se aproximou porque tava bom. Não, tá ótimo aqui. Tá ótimo aqui. Então vai.